Olá, meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor, jornalista na área da aviação. Também tenho muita experiência na área de atendimento ao cliente, o famoso Customer Service. Nos fins de semana, eu estou aqui no aeroporto de Atlanta, ajudo dezenas e centenas às vezes, de passageiros que estão com problema aqui, então tenho muita experiência nessa área, né? Então, eu gostaria de fazer um vídeo pequeno, né, com coisas que eu falo às vezes para os passageiros, umas dicas, né, de como sobreviver esse mundo da aviação. Então, muita gente reclama, fica bravo, mas muita gente às vezes não entende como as coisas funcionam. Então, eu gostaria de falar de algumas dicas que eu dou para as pessoas que viajam de avião, que são importantes e podem te ajudar muito no futuro. Pode ser que nunca aconteça nada, mas é sempre bom saber como as coisas funcionam. Então, aqui eu escrevi algumas dicas interessantes, né? A primeira que eu queria falar era sobre cuidado com marcar conexões, né? Muitas vezes é difícil achar um voo direto, você tem que pegar uma conexão. Toda vez que você vai pegar uma conexão, é sempre um risco de um voo estar atrasado e você vai perder a sua conexão. Então você tem que estar preparado para essa possibilidade. Uma das coisas importantes, muitas vezes, é não marcar uma conexão muito justa, o que nem sempre é possível. Muitas vezes a conexão é de 1 hora e 5. Então você tem que saber o tamanho do aeroporto, que tipo de aeroporto, se é fácil conectar, se é internacional para doméstico, doméstico para internacional. Então é muito importante ter essas coisas em consideração. Eu sempre recomendo, principalmente em algumas épocas do ano, que tem temporal, fim de tarde, nos Estados Unidos, no verão, tem aqueles temporais de fim de tarde, né? Então eu falo, ó, pega uma conexão com um pouquinho mais de tempo, chega no aeroporto, come com calma e você não vai correr o risco de perder o seu voo. Muitas empresas não esperam passageiros atrasados, mesmo que a responsabilidade deles, eles vão te colocar provavelmente no voo no dia seguinte, mas eles não vão segurar o avião porque cria um efeito dominó. Você segura para alguns e atrasa outros passageiros que vão perder conexão no outro destino. Então, é uma decisão muito difícil. Então, o melhor mesmo é planejar bem pela sua conexão, né? Então, outra coisa importante quando você compra passagem, se você compra tudo com a mesma empresa, tudo dentro da mesma reserva, se você perde um voo, a companhia é responsável por recolocar você em outros voos. Se você comprou uma passagem e, vamos supor, você sai aqui dos Estados Unidos e chega em São Paulo com uma empresa, mas daí você comprou o trecho São Paulo para Porto Alegre com uma outra empresa, não está dentro da mesma reserva. Então, a primeira empresa que atrasou o voo não tem responsabilidade de mudar a sua reserva para o outro voo. É sua responsabilidade. E muitas vezes as pessoas fazem isso por causa que conseguem um preço melhor, mas esse preço melhor não dá direito a mudar a data e o horário. Então, existem casos que a pessoa teve que comprar um outro bilhete totalmente novo e gastou muito caro, porque bilhetes que você compra no mesmo dia são muito mais caros. Então, tem que tomar muito cuidado quando for fazer uma conexão com uma outra empresa que não está dentro da mesma reserva do primeiro voo, senão pode te causar problemas. E, inclusive, outra coisa que acontece às vezes, até quando você vai mudar o horário de um voo, tem que tomar cuidado para que não cancelem o seu próximo trecho. Nas companhias aéreas, se você tem uma conexão e você não aparece no primeiro trecho, eles vão automaticamente cancelar o próximo trecho, provavelmente cancelar até a sua volta, cancela toda a viagem. Então, é muito importante, se você não vai aparecer num voo por algum motivo, contatar a companhia aérea para que não cancelem seus voos, inclusive os voos de volta. Então, é muito importante estar sempre com o telefone da reserva do pessoal da empresa. Então, isso é uma coisa muito importante também para passageiros, né? Então, quando você for reservar uma conexão, estude, vê se o tempo de conexão é suficiente, você não vai ter que correr, se o aeroporto não é um aeroporto confuso de se mover pelo aeroporto, né? Então tente estudar o layout do aeroporto, ver onde você chega, onde você sai. Isso vai te ajudar muito para não perder uma conexão, né? E muita gente corre, muitas vezes vai ter que correr. Então é bom você estar em boas condições físicas, né? Ah, épocas do ano, né, que eu já falei, né, que tem época do ano que tem nevasca, tem época do ano em São Paulo, por exemplo, tem aqueles temporais de fim de tarde, pode atrasar voos, voos podem atrasar por causa de manutenção, pode até atrasar 24 horas. Tem muitos casos que uma empresa coloca o voo só para o dia seguinte e não tem uma outra conexão, você vai ter que ficar lá e provavelmente vão te mandar para o hotel, né?
Lembre uma coisa importante: o avião, a porta do avião fecha pelo menos 10 minutos antes do horário de saída. Se o seu avião sai às 10 horas da manhã, 9h50, provavelmente eles estão fechando a porta do avião. E pelo menos 15 minutos antes, eles já chamam a lista de espera. Muitos desses voos têm uma lista de espera, tem pessoas que estão viajando em stand-by, eles chamam antes. Então, não é o ônibus que você chega lá 1 minuto antes e entra no ônibus. Já vi muita gente achando, mas o avião sai às 10, são 9h58, a porta já está fechada, perderam o voo. Então, o avião fecha a porta antes, né? Muitas empresas começam o embarque de 50 a 30 minutos antes. Voos internacionais com avião maiores chegam a começar pelo menos uns 50 minutos antes o embarque, e algumas empresas, voos domésticos, 30, 25 minutos antes do horário do embarque, já começa o embarque. Então, tenta estar no portão o mais cedo possível, né? Um outro tópico que eu queria cobrir para vocês, né? Leia sobre as suas condições e regras da sua tarifa. Muita gente tem que pagar taxas porque não leu o que tem direito ou não. Então, quando você for comprar uma passagem, vê as condições de viagem. É permitido troca de dia? É permitido antecipação? É permitido uma bagagem? Não. Vai cobrar pela bagagem? Quanto vai cobrar? Então, tem que ler as condições da sua viagem, tá? E tem o telefone de contato da empresa que você está comprando. E lembre, né? Você pode ter um problema no exterior 10 horas da noite ou 5 horas da manhã. Não tem ninguém no Brasil acordado essa hora. Então tome cuidado com isso. Se previna, tenha um telefone, um contato que você possa se comunicar em caso de ter algum problema, né? Só uma coisa que eu lembrei, celular, uma coisa que eu vejo bastante acontecer é gente correndo, esqueci meu celular no banheiro. E acontece muito com mulher, esquecem o celular, dá aquele desespero, tá na hora de embarcar, tem que correr, tem que falar com alguém da limpeza, ver se viu o celular, ou coloca para carregar no portão e corre para o avião depois e esquece ali o celular carregando, né? Então tem que tomar muito cuidado onde você coloca o seu celular, porque tem visto muito casos de pessoas esquecendo o celular na hora do embarque. E outra coisa, carregue sempre que possível. Muita gente deixa para carregar na última hora, daí não acha uma tomada, daí fica sem poder se comunicar, né? Então é muito importante, sempre que você tiver oportunidade, carregue o celular. Outra coisa que eu falo, sempre que tiver oportunidade, vá ao banheiro, mesmo que você está achando que não precisa, vá, porque já vi muito caso de gente desesperada pegando uma conexão. Tem que ir no banheiro, tem que ir no banheiro, eu não aguento. Então, sempre que você puder, vá no banheiro e lembre sempre que você tomar água, que dali 3 horas você vai precisar ir no banheiro. Então, gerencie a sua entrada de líquido no seu corpo, porque 3 horas depois você vai precisar ir no banheiro. Então, tome muito cuidado, né? Gente que come comida pesada, daí fica tomando muita água dentro do avião e depois precisa ir no banheiro a cada 15, 20 minutos, daí tá sentado lá na poltrona do meio, né? Então, esses dois tópicos importantes aí. E só mais uma, né? Cuidado com o famoso barato sai caro. Muita gente comprou coisa barata e acabou tendo problema depois de cancelamento de voo, ou acabou pegando um voo muito esquisito. Outro dia eu vi uma pessoa que pegou 3 conexões e a terceira atrasou e perdeu toda a viagem, né? Então, cuidado muito com o barato sai caro, né? Então, leia muito antes de comprar em certos websites, com pessoas que tiveram experiência, ver se realmente é confiável. O problema que eu ajudo também aqui, que acontece com uma certa frequência, é levar os documentos em lugar seguro. Já tive alguns casos aqui de gente que perdeu o passaporte e não consegue lembrar onde deixou o passaporte. E em alguns casos as pessoas deixam dentro daquele bolso, em frente ao assento seu, tem um bolso ali. Muita gente coloca coisa ali. Cuidado com esse bolso. Muita gente esquece coisa ali. Livro, documento, iPad, coisas assim, até laptop, né? Então, muito cuidado com colocar coisas nesse bolso aí. Ele é um pouco traiçoeiro. Você acaba esquecendo e deixando as coisas lá. Uma vez uma moça esqueceu os documentos do cachorrinho dela. Eu tive que correr ao aeroporto assim em 20 minutos para ir lá no outro avião. Sorte que ainda não tinha saído e acharam, deu tempo de eu levar no voo. Ela conseguiu embarcar para o Brasil, né? Uma coisa interessante, aviões atrasam por vários motivos. Por problema de tempo, por problema de limites no horário que a tripulação pode trabalhar, falta de aeronave, manutenção de aeronave. Então, eu sempre falo para as pessoas, tenha uma água, um amendoim,
uma comidinha ali com você, né? Uma roupa de baixo, se você precisar ir para um hotel, tem uma meia extra, uma camiseta, né, na sua bagagem de mão, porque acontece com uma certa frequência de você ter que ir para um hotel porque não tem voo. Então, as pessoas prevenidas que viajam bastante já estão acostumadas com isso. Você tem ali sua pasta de dente, desodorante, tudo ali com você. Se você precisar ir para um hotel, você está prevenido, né? E eu falo também para as pessoas, planeje para as contingências. Tem gente que vem aqui que não tem US$ 10 no bolso ali, só tem o cartão de crédito, gastou todo o dinheiro, e às vezes ele vai comprar uma comida, não aceita cartão de crédito, ou a máquina está quebrada, né? Então tem algum dinheiro em espécie para dar uma gorjeta. Uma pessoa outro dia precisou de uma pessoa de cadeira de rodas, e ela tinha ali US$ 5, deu de gorjeta para a pessoa. Então, não vai gastar o último centavo, sempre tenha um pouco de dinheiro em espécie para uma emergência, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa que as pessoas reclamam muito e vêm aqui falar nas companhias, mas se atrasou, eu tenho um compromisso importantíssimo amanhã. E eu falo para as pessoas, não planeje compromissos importantes assumindo que o voo vai estar no horário. Voos atrasam por diversos motivos. Então, sempre dê uma folga de pelo menos uma manhã ou uma tarde, principalmente chegando de voo internacional, e pense até na possibilidade do avião atrasar 24 horas. Tem vários casos que o avião atrasou 24 horas. Então, tenha uma contingência, né? Tenha um plano. Ó, vamos ver se isso acontecer, eu tenho uma maneira de resolver esse problema, né? Então, cuidado com isso. Eu lembro que uma vez ajudei 3 moças e o chefe falou: não deixem para voltar no último dia, não deixem para voltar no último dia. E elas iam chegar no aeroporto de destino delas 6 horas da manhã e iam estar no trabalho 8h30. Elas deixaram 2 horas e meia e elas perderam o voo. E elas estavam desesperadas. Falaram, nossa, o chefe falou tanto para a gente não pegar o último voo. E elas fizeram de propósito. Mas deu tempo. Eu estava andando ali no aeroporto, achei as moças, consegui colocar num outro voo. Elas foram as últimas a embarcar e elas iam conseguir chegar no aeroporto, né? Mas essa é outra coisa também. Não deixa aquela coisa, tem um compromisso importante quando chegar. Teve um caso interessante quando eu trabalhava na Varig. Estava em São Paulo e o aeroporto de Porto Alegre estava com nevoeiro e não estava decolando nenhum avião para Porto Alegre. Desse passageiro falou, eu tenho uma reunião de R$ 500 mil, né? E eu falei para ele, senhor, o senhor conhece Porto Alegre? Se eu tivesse uma reunião de R$ 500 mil no inverno, poxa, eu ia pelo menos na noite anterior, pagava um hotel, o senhor vai ganhar R$ 500 mil na, na negociação, né? Daí ele deu risada, falou, acho que você está certo. Na verdade, eu tô bravo é comigo mesmo, porque eu sei que Porto Alegre tem nevoeiro no inverno e eu não me planejei direito, né? Então, pense direito, né? Algumas épocas do ano, os cuidados que você tem que ter, né? Então, não pense realmente que o avião vai estar no horário. Acontece muito atraso, tem épocas do ano que tem atraso, então dê sempre uma folga com isso, né? Se o voo atrasou, vai dar problema no hotel, tenha sempre o telefone do hotel para poder ligar para a reserva do hotel e avisar que você está chegando atrasado, o hotel segura a sua reserva, os hotéis lidam com isso toda hora, eles sabem que voos atrasam, então tenha as coisas tudo planejada, tem os telefones que você precisa anotado quando você viaja, né? Uma coisa interessante com mala que eu falo, né? Coloque identificação na sua mala, mesmo que seja mala de mão. Por quê? Às vezes alguém vai tirar lá do avião e pode pegar a mala errada, que parece igualzinha a mala dela, né? Então tem o seu nome ali. Outro dia aconteceu de uma senhora esqueceu a mala na segurança. Ela passou ali na segurança aqui no TSA e estava numa cadeira de rodas. O rapaz na cadeira de rodas não pegou a mala dela. Não tinha nenhum nome na mala. Então, deu maior trabalho para tentar achar onde estava aquela mala. Então, põe a identificação dentro da mala também, porque se alguma empresa aérea, se sua mala se perder porque quebrou uma alça, alguma coisa, eles conseguem abrir a mala e tem a sua identificação com o seu nome, com o seu endereço, telefone, e eles sabem como te contatar, né? Então, é muito importante. E hoje em dia, com a internet, tire foto das suas malas, porque se der algum problema na sua mala, você vai ter que identificar para a companhia aérea a sua mala. Então, se tiver uma foto, você vai saber exatamente como é a sua mala. Se precisar mostrar para alguém, você tem uma foto, né? Eu tiro uma foto das malas, inclusive da sua mala de mão, bolsas que você tem, né? Se você esquecer em algum lugar, você tem uma foto ali da mala, né? Uma coisa interessante, né? Classes de embarque. Aqui acontece uma coisa muito interessante. A pessoa vai pegar um voo, vamos supor, Denver-Atlanta. E aqui em Atlanta ela vai para o Brasil. O avião que sai de Denver está muito cheio. Então,
as últimas pessoas que embarcam não tem lugar para mala de mão dentro do avião, para a pessoa. Então a comissária avisa e avisa o portão, fala, olha, os próximos passageiros já não tem mais lugar para mala. Então eles pegam, etiquetam a sua mala para o destino final, porque também não dá para pegar, por exemplo, aqui em Atlanta não dá tempo para você sair e pegar. Então eles já mandariam uma mala diretamente para Atlanta, desculpa, diretamente para São Paulo, conectando em Atlanta. Então eles põem uma etiqueta lá no portão, você deixa a mala e eles mandam. Mas por que que acontece isso? Porque você é um dos últimos que embarca. E por que você é um dos últimos que embarca? Porque as empresas têm as zonas de embarque, que não tem nada a ver com a localização do avião, a não ser que sejam as tarifas premium na classe executiva, aí sim. Mas na classe econômica, zona 1, zona 2, 3, é uma coisa de marketing, é o preço da passagem. As pessoas que pagam as tarifas mais altas geralmente embarcam na frente, são as zonas 1, 2, 3, e as pessoas com as tarifas mais baixas embarcam por último. Então, essas pessoas vão correr o risco de, quando elas forem embarcar, já não ter mais lugar para colocar a mala no avião. Então, talvez você tenha que checar uma das malas ali no portão, e muitas das empresas não cobram. As low cost geralmente cobram, mas muitas empresas internacionais às vezes não cobram para checar uma mala ali no portão na hora do embarque, né? Então, isso, tá? As classes de embarque muitas vezes é relacionada com o preço da passagem. Daí você pergunta, mas por que a gente paga mais? Porque geralmente as pessoas compram mais perto do dia do embarque, essas tarifas são mais caras, mas também apresentam alguns privilégios. Provavelmente ela vai embarcar na frente, na hora que chama a zona de embarque que ela embarca, né? Outra coisa, segurança, né? Eu falo, cuidado para não esquecer coisas passando na segurança, onde checa metal, tudo. Então, de vez em quando aqui, a pessoa naquele tumulto, a pessoa que chega em cima da hora no aeroporto, aquele desespero, daí esquece o casaco, esquece o laptop, esquece alguma coisa na segurança, e é o maior trabalho para correr e ir atrás. Então, nunca deixe coisa em cima da hora. Eu tenho um amigo que ele se vangloria, eu chego sempre em cima da hora, não gosto de aeroporto. E outro dia eu peguei ele andando lá no aeroporto porque perdeu o voo, chegou em cima da hora, né? Então ele se gabava que chegava em cima da hora, até que um dia perdeu um voo, né? Uma coisa importante, se eu estiver no aeroporto, pergunte a pergunta certa para a pessoa certa. Muita gente tem problema porque não sabe formular bem a pergunta. Então, ou pergunta para a pessoa errada. Uma vez uma pessoa perdeu o voo e falou: mas a moça da limpeza falou que era aqui. Eu falei: mas a moça da limpeza é a pessoa certa para você perguntar? Ela pode até saber, mas o ideal é você perguntar ali no balcão de informações para alguém que é treinada por isso, né? E uma coisa interessante de customer service, quando as pessoas me perguntam alguma coisa, às vezes eu pergunto para que elas querem a informação. O que você vai fazer? Por que você está querendo saber isso? Ela fala, por causa desse problema. Então não é essa a pergunta que você tem que fazer. Na verdade, o que você está precisando saber é uma outra coisa. Então, um bom customer service, ele pergunta para o que você quer aquela informação. Porque às vezes você não sabe formular a pergunta. Você acha que o problema é uma coisa, mas é uma outra. Então, o bom customer service sempre pergunta: você vai fazer o que com essa informação? O que você está procurando, na verdade? E muitas vezes a pergunta que a pessoa fez não foi muito bem formulada. Então, é muito importante isso, né? Uma outra coisa que eu falo, né, é sempre ter paciência. Porque aquela história, quem bate primeiro perde a razão, né? Então, hoje está realmente difícil, às vezes o customer service não está o que as pessoas eram acostumadas, né? Muito difícil, as companhias às vezes com pouca gente trabalhando, muito estresse. Então, às vezes, a paciência das pessoas está baixa, né? Então, eu sempre falo, né? Sempre tenha paciência e seja respeitoso, né? Porque a agressão sempre vai gerar agressão. Às vezes, você ter paciência e perguntar as coisas com calma, vai dar muito mais resultados do que você querer ser agressivo e querer brigar com as pessoas. Já vi vários casos aqui que eu tive que intervir, e um caso até interessante, porque a pessoa, ela sabe inglês, mas ela não entende direito o que alguém falou. Então, um falou uma coisa, o outro entendeu outra, daí entendeu de novo uma outra coisa, daí tá aquela confusão ali, simplesmente eu chego ali e falo: não, olha, você não usou a palavra correta, você falou isso, e na verdade era aquilo. Então, muito caso daqueles que sabem um pouco de inglês, mas não sabem muito bem. Então, quando a pessoa responde, ela não entendeu. Teve um caso recentemente com uma moça que falava um pouco de inglês, mas ela falava espanhol, e a agente do portão virou para a mulher e falou assim: tá com problema com o seu filho. Ela falou que meu filho não tem problema nenhum. E não era, o problema é que ela falou em inglês e a mulher entendeu
não entendeu bem o inglês. E eu fui falar em espanhol com a moça e expliquei. O problema não era o problema com o filho, era a passagem da criança não estava registrada no computador, é um problema que dá. Então, na verdade, assim, a passagem do seu filho tem que ser refeita aqui no computador, nós vamos fazer. Mas a gente não falou, seu filho está com problema. E saiu uma briga por causa de um pequeno problema de comunicação. Então tem que tomar muito cuidado, se você não entendeu direito, pergunta para uma outra pessoa que fale a língua melhor que você, que possa te explicar, ou cheque no telefone, ou tem, às vezes tem gente que vai viajar, não fala inglês bem, ela tem um amigo que vai estar no telefone ali enquanto ela está no aeroporto. Se ela tem algum problema, eu já vi muitas vezes a pessoa ligar e pedir para a pessoa falar com a gente. Então, isso é uma coisa muito comum. Se você não fala muito inglês, a hora que você estiver passando pelo aeroporto, tem algum amigo seu que está lá de plantão que você possa ligar e se precisar te ajudar, problema de língua, né, no aeroporto, né? Então, isso é muito importante, né? Então, é o que eu falei, eu lido com muitos passageiros, muitas situações, né? Então, eu vejo que quem planeja leva muita vantagem. E eu falo para as pessoas, leia os comentários. Tem muito website que faz comentário. Antes de comprar, antes de planejar uma viagem, leia os comentários, veja o que as pessoas falam. Olha, vou ir com essa empresa, vou ir com essa outra, tive essa dificuldade. E já se previna. Muitas vezes não tem opção, você tem que voar naquela situação. Mas tenha cuidados, estude, né? Se prepare. A gente chama contingency, né? Contingency são essas coisas que acontecem inesperada, que você não está esperando. Então, tem gente que viaja muito, já está acostumada com isso. Ele tem um laptop, eu já vi avião que atrasou aqui 12 horas, a pessoa não teve problema, ela estava com o laptop, foi para o hotel, trabalhou ali do hotel, resolveu o que tinha que resolver, né? Então, são algumas dicas de pessoas que viajam bastante, precisam umas dicas sobre aeroporto, tá? Então, espero que você tenha gostado. É uma pequena palestra aqui sobre esse assunto. E é o que eu falo, estude, se prepare, as pessoas prevenidas têm menos chance de passar por problemas. Pergunte para pessoas experientes, né? Leia e se informe bem antes da sua viagem. Muito obrigado, espero que essa pequena palestra aqui possa ajudar você de alguma maneira ou algum amigo seu que está viajando, tá bom? Muito obrigado.